Depois de uma separação que pegou todo mundo de surpresas, Felipe e Virgínia voltaram a aparecer no centro das atenções. E dessa vez, não foi por causa de música nova ou lançamento de marca. Recentemente, os dois trocaram declarações que deixaram os fãs divididos entre a esperança de um recomeço e a certeza de que cada um já seguiu seu caminho. Será que essa história ainda tem um final feliz escondido? Ou é hora de aceitar que o conto de fadas acabou de vez? Antes da gente mergulhar nessa trama cheia de amor, polêmica e reviravoltas, já aproveita e deixa o seu like aqui no vídeo, porque isso ajuda muito o canal a trazer cada vez mais conteúdo quentinho para você. E claro, se inscreve agora mesmo e ativa o sininho, porque assim você não perde nenhum detalhe dos bastidores e fofocas mais comentadas do momento. Agora sim, vamos entender como essa história começou e por que está todo mundo comentando sobre eles de novo. A história de Zé Felipe e Virgínia Fonseca parece até roteiro de filme romântico daqueles que a gente assiste sorrindo, e às vezes chorando também. Eles se conheceram em meio ao turbilhão das redes sociais, quando Virgínia já conquistava seu espaço como influenciadora e Zé Felipe seguia firme na música, carregando não só o peso, mas também o brilho de ser filho de Leonardo, um dos nomes mais icônicos do sertanejo. O encontro entre os dois foi rápido e intenso. E não demorou para que o namoro virasse notícia e começasse a movimentar milhões de curtidas, comentários e compartilhamentos. Era como se cada foto postada, cada vídeo juntos, fosse um episódio novo de uma série que os fãs simplesmente não queriam que acabasse. Pouco tempo depois, veio o casamento. Uma cerimônia que, claro, teve todo o toque de modernidade, transmitida e comentada por milhares de pessoas. E junto com a união, veio também a construção de uma família. Nasceram as filhas, e a imagem de família perfeita parecia se consolidar. Entre músicas românticas, declarações públicas e parcerias nas redes, Zé e Virgínia se tornaram um dos casais mais falados do Brasil. Só que, como em toda história real, nem tudo são flores. E foi aí que começaram a surgir as primeiras turbulências, que levariam ao momento mais comentado do relacionamento: a separação. Quando um casal que vive sob os holofotes decide se separar, não é só o relacionamento que termina, é também o fim de uma narrativa que milhões de pessoas acompanhavam de perto. E foi exatamente isso que aconteceu com Zé Felipe e Virgínia. O anúncio não veio com brigas públicas ou acusações pesadas, mas a notícia pegou todo mundo de surpresa. Nas redes, o silêncio inicial só aumentou a curiosidade. Fãs vasculhavam cada postagem, cada curtida, cada comentário, tentando encontrar pistas de que algo não ia bem. Quando eles confirmaram que estavam realmente separados, a internet simplesmente explodiu. Houve quem lamentasse profundamente, como se estivesse perdendo um pedaço da própria história, e houve também quem especulasse sobre os reais motivos por trás da decisão. A repercussão foi instantânea. Páginas de fofoca publicaram teorias, canais no YouTube produziram vídeos analisando cada detalhe, e hashtags com o nome deles figuraram nos assuntos mais comentados do país. Apesar da separação, os dois mantiveram um tom respeitoso nas declarações. Nada de lavagem de roupa suja em público, pelo contrário, sempre falaram um do outro com carinho. Mas, para quem acompanhava, era impossível não notar que aquela parceria intensa havia chegado a um ponto de virada. Foi no meio desse silêncio pós-separação que, de repente, uma fagulha reacendeu o interesse do público. Primeiro, Virgínia Fonseca, em uma entrevista descontraída, deixou escapar uma frase que soou como música para os ouvidos dos fãs mais românticos. Se for da vontade de Deus, se for para voltar, a gente volta. Simples, mas carregada de significado. Para muitos, aquilo soou como um sinal claro de que as portas para uma reconciliação ainda estavam abertas. Afinal, quando alguém fala assim, é porque, no fundo, não descartou a possibilidade de recomeçar. Mas aí veio Zé Felipe. E, em um tom sereno, quase pragmático, ele jogou um balde de água fria nos mais esperançosos. Hoje somos amigos e vai ser assim para sempre.
Foi o suficiente para que a internet entrasse em modo detetive. Será que ele está tentando despistar para preservar a privacidade? Ou será que realmente não existe mais espaço para o romance? O contraste entre as falas foi tão grande que parecia até um diálogo de novela. Ela insinuando um quem sabe, e ele cravando um nunca mais. Resultado: mais uma avalanche de comentários, teorias e enquetes nas redes sociais, alimentando ainda mais o mistério sobre qual é, de fato, a verdadeira relação entre eles hoje. Bastou essas declarações caírem na internet para que o assunto se tornasse o centro das conversas, tanto entre fãs quanto na mídia. No Twitter, ou melhor, no X, timelines inteiras foram tomadas por análises e palpites. De um lado, estavam os românticos incuráveis, prontos para interpretar qualquer curtida ou interação como sinal de reconciliação. De outro, os mais céticos, dizendo que aquilo tudo não passava de nostalgia momentânea e que cada um já havia seguido seu rumo. As páginas de fofoca, claro, fizeram a festa. Perfis no Instagram postaram cortes das entrevistas, colocaram as falas lado a lado e abriram enquetes para o público votar. Você acha que eles voltam? As respostas se dividiam quase meio a meio, provando que nem mesmo os fãs mais próximos conseguiam ter certeza do que estava acontecendo. E como não poderia faltar, os memes surgiram em questão de minutos. Comparações com novelas, piadas sobre ex que não desapega e até edições dramáticas com trilha sonora de sertanejo tomaram conta do feed. Na mídia tradicional, o caso também ganhou espaço. Sites e programas de TV especializados em celebridades deram destaque para o conflito de versões e relembraram momentos marcantes da relação, como forma de contextualizar a possível volta. O resultado foi simples. Quanto mais se falava, mais a história crescia, e mais difícil ficava separar o que era fato do que era apenas interpretação apaixonada. Quando duas declarações tão diferentes surgem quase ao mesmo tempo, é inevitável. As teorias começam a pipocar. E no caso de Zé Felipe e Virgínia, não faltam hipóteses. A primeira é a mais óbvia, e, para muitos, a mais desejada. Eles podem estar, sim, considerando uma reconciliação, mas preferem não assumir publicamente para evitar pressão ou críticas. Essa narrativa faria sentido com a fala de Virgínia, deixando no ar um nunca diga nunca. A segunda teoria é de que, na verdade, tudo não passa de amizade genuína. Afinal, eles têm uma história juntos, filhos para criar e uma convivência inevitável. Nesse cenário, a fala de Zé Felipe soaria como uma tentativa de colocar um ponto final nos rumores e estabelecer limites claros. Já a terceira hipótese é, digamos, mais conspiratória. Seria tudo parte de uma estratégia de marketing? Não é novidade que casais famosos movimentam audiência e engajamento, e que essa atenção pode ser revertida em views, vendas e novas oportunidades. Nesse caso, manter o mistério seria parte do jogo. O curioso é que, independentemente de qual seja a verdade, cada teoria encontra pistas e argumentos para se sustentar. Um olhar demorado em uma foto, uma curtida em um post antigo, um comentário fora de contexto. Qualquer detalhe vira combustível para a imaginação dos fãs. Se existe uma coisa que os fãs de Zé Felipe e Virgínia fazem como ninguém é analisar cada movimento dos dois nas redes sociais. E, nos últimos meses, não faltaram momentos para alimentar a investigação coletiva. Alguns eventos chamaram atenção. Aparições em compromissos familiares, presenças em festas de amigos em comum e até fotos onde, mesmo não estando lado a lado, era impossível não perceber a proximidade. Para quem acredita na volta, esses encontros são sinais claros de que o laço entre eles continua forte. Mas também houve situações que reforçam a narrativa oposta. Ambos foram vistos curtindo eventos separadamente, interagindo com novas amizades e mostrando uma vida pessoal bem ativa longe um do outro. Postagens individuais com mensagens sobre novos ciclos e aprender a seguir em frente também surgiram, deixando a interpretação aberta. O que mais intriga é que,
mesmo sem confirmar nada, eles não evitam totalmente as situações em que podem ser associados. Seja por estarem no mesmo ambiente ou por ainda manterem interações discretas, parece que, de um jeito ou de outro, a presença de um na vida do outro continua sendo constante. E, como todo bom enredo de novela da vida real, cada aparição, juntos ou separados, acaba se tornando parte da trama que mantém todos atentos, esperando o próximo capítulo. Quando falamos de Zé Felipe e Virgínia, não estamos falando apenas de um casal. Estamos falando de duas marcas pessoais gigantes, com um alcance impressionante e fãs extremamente engajados. Por isso, qualquer movimento na relação deles tem impacto direto não só na vida pessoal, mas também nos negócios e na carreira. Uma possível reconciliação, por exemplo, poderia reacender campanhas publicitárias conjuntas, lives e lançamentos que exploram a imagem de casal. Seria combustível para a mídia e para o engajamento, gerando uma onda de interesse que poderia durar meses. Por outro lado, a decisão de manter tudo apenas na amizade também tem seu peso. Isso reforçaria uma imagem de maturidade, mostrando que é possível seguir caminhos separados sem rivalidade, algo que poderia atrair ainda mais respeito de marcas e parceiros. O ponto é que, independentemente da escolha, o público continuará acompanhando. E eles sabem disso. Essa atenção, quando bem administrada, pode se transformar em oportunidades, seja para projetos conjuntos pontuais ou para fortalecer as carreiras de forma individual. No fim das contas, o futuro de Zé Felipe e Virgínia, juntos ou separados, continua sendo uma narrativa em construção. E, enquanto eles não derem uma resposta definitiva, cada aparição, cada frase e cada gesto seguirá alimentando a curiosidade de milhões de pessoas. E assim, entre frases cheias de significado, encontros que despertam suspeitas e declarações que mais confundem do que esclarecem, Felipe e Virgínia continuam protagonizando um dos capítulos mais comentados da vida das celebridades brasileiras. Será que estamos prestes a ver um reencontro digno de novela, com direito a final feliz e declarações apaixonadas? Ou será que essa é apenas a história de duas pessoas que aprenderam a se respeitar e a manter laços mesmo após o fim do romance? A verdade é que, por enquanto, só eles sabem. E nós? Bom, nós seguimos aqui, observando cada pista, cada gesto e cada palavra que possa revelar o próximo passo. Agora eu quero saber de você. Olhando para tudo que a gente conversou hoje, você acha que Zé Felipe e Virgínia vão voltar ou que essa relação já está realmente no passado? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Quero muito ler o que você pensa. E, claro, se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim, você não perde nenhum detalhe das próximas atualizações sobre esse e outros casos quentíssimos do mundo das celebridades. Nos vemos no próximo vídeo.